Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Provérbios para a Vida. Esse vídeo aqui é a sequência do nosso estudo em Eclesiastes. A gente estava estudando os caminhos do pregador para se afastar da tolice e viver próximo da verdadeira sabedoria. E se esse é o seu objetivo, esse é o meu também. É por isso que o assunto de hoje é o verdadeiro significado de um argumento. Mas não só o significado, mas você vai aprender a montar um argumento, também vai aprender a identificar os argumentos falsos e esses que tentam te enganar a todo momento na sua vida. Eu aposto que esse termo é um termo muito comum para você, argumento. Você é capaz de dizer, o fulano ele tem um bom argumento, já o ciclano ele não tem argumento nenhum. Ou seja, você faz uso dessa palavra. Eu aposto também que você deseja saber ter bons argumentos. Mas deixa eu te contar uma coisa que provavelmente ainda não te contaram. Se você não souber o que é um argumento ou como se constrói um argumento, nenhuma quantidade de conhecimento que você possa acumular vai ser suficiente para você ser realmente compreendido naquilo que quer dizer e realmente conseguir expor as suas ideias com clareza. Diz o pregador que assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, um pouquinho de tolice infesta a sabedoria. Uma falta de argumento acaba com qualquer conhecimento. Um bom argumento ele tem a finalidade de mostrar a clareza, a razão lógica de uma ideia. Ele não é feito para convencer ninguém, mas obviamente ele acaba tendo sim esse efeito, já que ele acaba se tornando uma poderosa ferramenta de persuasão no campo retórico. E a primeira coisa que você precisa entender para montar uma linha argumentativa é saber diferenciar o que são premissas e o que são conclusões. Normalmente, quando alguém quer defender um ponto de vista próprio sobre qualquer coisa, ele começa a produzir várias afirmações sobre aquele tema. Normalmente, são afirmações soltas, sem que se tenha preocupação de se apresentar justificativas que tenha levado eles a crerem que seus pontos de vista estão corretos. E a forma mais básica de se estruturar essas premissas é apresentando as afirmações e amarrando elas uma a uma com uma conclusão lógica, com uma coesão lógica. Quando se estuda a lógica, a gente vê que um argumento válido ele precisa ter premissas verdadeiras, válidas, que somadas elas vão servir de apoio a uma conclusão que também precisa ser válida e fazer uso dessas premissas. Então esses elementos precisam ter validade, ou seja, eles precisam ser verdadeiros, mas não só isso, eles precisam ser ordenados para que um sirva de apoio para o outro. Para tudo ficar mais claro aqui, vamos para um exemplo bem simples. Vou agora lançar uma primeira premissa. Por exemplo, olha só essa afirmação. Deus pode criar tudo. Veja agora uma segunda premissa, uma segunda afirmação. Se Deus pode criar tudo, ele pode criar uma pedra. Veja a terceira. Se Deus pode criar uma pedra, ele pode criar a pedra mais pesada do mundo. E aí eu lanço então uma quarta premissa. Se Deus pode criar a pedra mais pesada do mundo, então ele pode criar uma pedra que nem ele mesmo consegue levantar. E agora, depois de apresentar as minhas quatro premissas, eu lanço então a minha conclusão final. Logo, Deus não pode tudo. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que eu acho que deu para entender direitinho que eu montei uma linha de argumentação lógica. Eu segui uma sequência progressiva, que ela foi aumentando de acordo com a premissa anterior. Vocês perceberam isso? Eu retomei a linha anterior e fui acrescentando novas informações em cada linha, considerando a premissa anterior como verdadeira. Claro que esse é só um exemplo de uma construção de argumento. Existem diversos outros tipos, outras formas de se construir um, mas o meu ponto agora é só mostrar que aqui ocorreu uma sequência lógica, uma sequência normal. Só que você já consegue entender por que não é possível se estabelecer um debate de ideias com a maioria das pessoas, porque simplesmente ninguém se preocupa com isso. Não se tem a menor preocupação em organizar as premissas. Você percebeu? E agora não sai desse vídeo ainda não, fica aqui comigo até o final porque você precisa entender isso para não cometer os mesmos erros que a grande maioria das pessoas comete. Você não vê tudo, não entender tudo do princípio até o meu ponto final, com certeza você não vai conseguir montar o seu próprio argumento, ou o que é pior, você não vai nem conseguir identificar a linha de argumentação dos outros e nem ver que eles não montaram linha nenhuma. Qualquer coisa que você ouvir, você vai acreditar porque você não vai saber identificar nenhuma falha argumentativa.
você vai ser uma marionete nas mãos de qualquer pessoa que aparenta ter um bom discurso retórico. Aliás, se você ficou com alguma pulga atrás da orelha por causa daquela minha conclusão, né, de que Deus não pode tudo, por causa disso, é porque parece que tem lógica, mas se você não identificar a falha na construção do meu argumento, você acaba acreditando nele. No caso da afirmação de que Deus não pode tudo, eu acho que não tem perigo de você cair nessa não. Mas se for algum assunto do qual você não tem conhecimento técnico nenhum, aí as coisas ficam mais difíceis. Se a minha conclusão falaciosa, por exemplo, fosse sobre o vírus, você iria acreditar, já que aparentemente teve bastante coerência no que eu falei. Meu segundo ponto é o seguinte: se você está anotando aí bem direitinho, você viu que o primeiro ponto foi a ordenação natural e lógica dos argumentos, e agora o segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte: nem toda construção de argumentos ela precisa ter isso, mas repare que quando eu apresentei as minhas premissas, eu usei os mesmos termos da premissa anterior. Essa dica eu me lembrei que está lá no livro do Anthony Weston, A Construção do Argumento, e ela para mim ela é muito útil. Vou deixar aqui na descrição para você ver esse livro depois. Se você puder, leia esse livro, pelo amor do bom debate público, pelo amor da sua sanidade mental, pelo amor à sabedoria, leiam esse livro. Mas essa dica é especial, ele mostra o quanto que uma argumentação ela fica mais clara quando você usa os mesmos termos. Olha só. Olha os meus dois primeiros argumentos. Deus pode criar tudo. E o meu segundo, se Deus pode criar tudo, ele pode criar uma pedra. Eu poderia falar assim, ó: Deus pode criar tudo, ele é o provedor de toda a matéria que existe, inclusive das pedras. Eu falaria a mesma coisa, você percebeu isso? Mas ao invés de eu repetir que Deus criou tudo, eu passei a dizer que Deus é o provedor de toda a matéria. É útil num texto, né? Você não ser repetitivo. Você provavelmente aprendeu isso na escola. Mas na construção de um argumento, isso pode ser um problema. Talvez eu poderia querer usar essa segunda forma para parecer um discurso mais formal, mais arrojado intelectualmente também, sei lá eu. Mas como resultado prático, o que eu ia conseguir? Mais confusão e embaraço por parte de quem escuta. Eu não ia deixar claro que eu lancei duas premissas e que muito menos a segunda era uma continuação natural e lógica da primeira. O meu ouvinte não ia conseguir identificar meus pontos argumentativos. E aqui eu lembro do seguinte: é mérito do bom orador que o ouvinte, por mais inculto que ele possa ser, né, que ele seja capaz de entender claramente o seu raciocínio, os seus pontos de argumentação. O bom argumento, ele não é bom só para quem é capaz, mas ele também ilumina a mente do incapaz. O bom argumento, ele é bom para todo mundo. Todo mundo consegue entender e tem que conseguir entender um bom argumento, senão ele não é bom. O pobre, o rico e o sábio, o tolo. Por isso que o bom argumento é o que a gente busca aqui nesse canal e com certeza você já está inscrito para continuar comigo nessa caminhada na busca pela sabedoria. Então não esquece de deixar aí ativado o sininho das notificações, tá bom? O meu terceiro ponto bem básico para essa questão é o seguinte: identifique claramente o que é uma premissa e o que é uma conclusão. A conclusão, ela deve ter sempre o maior peso na construção do argumento. Você não pode apresentar a sua conclusão como se ela fosse uma premissa. A conclusão ela precisa ter um destaque, que normalmente é feito com o uso de umas palavrinhas que a gente chama de conectivos. Logo, portanto, assim sendo, né, contudo. Isso indica que eu vou concluir sobre o que eu já falei anteriormente. Você pode falar sua conclusão no início sim, mas a dica que eu dou é que você deixe ela para o final. Digamos que você queira defender, por exemplo, um assunto qualquer, uma pauta qualquer, né? Por exemplo, sua tese é que você quer defender é que Jesus é Deus. Então qual seria a maneira errada de apresentar argumentos para essa conclusão? Seria assim: Jesus é Deus porque a Bíblia é a palavra de Deus e diz que Jesus é Deus, o mundo foi criado por Jesus, Jesus é soberano sobre todas as coisas. O que eu fiz agora? Eu soltei frases que, apesar de serem verdadeiras, elas não apresentam nenhuma justificativa para uma conclusão final. Elas são ideias verdadeiras, mas são ideias soltas, que não possuem, não estão amarradas, não têm conexão entre si. Eu não argumentei nada, eu apenas impus as minhas convicções e normalmente é isso que a gente faz nas nossas atividades evangelizadoras. Nós impomos nossas crenças, jogamos frases feitas porque a gente tem muita dificuldade em organizar argumentos. Agora, vamos mudar isso e vamos construir uma linha argumentativa bem simples. Lembra, minha tese é ser defendida, né? A minha conclusão é o principal. Ela deve fechar com chave de ouro. Então eu preciso antes apresentar algumas afirmações verdadeiras que juntas vão me levar até a conclusão final. Então a minha tese é: Jesus é Deus. Então eu poderia montar uma linha argumentativa para chegar lá, assim, olha:
Jesus foi um grande profeta que dizia que era Deus. Profetas não podem mentir. Logo, Jesus de fato tem que ser Deus. Pronto. Então agora eu tenho as sentenças, eu tenho as afirmações que não apenas são verdadeiras, mas elas têm conexão entre si. A conexão é clara, porque eu usei os mesmos termos, eu não substituí profeta por nenhum outro sinônimo. Eu deixei tudo bem simples, bem claro, e a minha conclusão, ela usou como base as verdades que eu apresentei anteriormente. Então, sem essas premissas anteriores, eu não poderia ter chegado à conclusão que eu cheguei. Você percebeu isso? Agora vamos voltar lá para o nosso primeiro exemplo, para a gente chegar no nosso quarto ponto. E esse é o ponto que para mim é o mais importante. Então, se você desviou a sua atenção em algum momento desse vídeo até aqui, a partir de agora regala bem os olhos, anota tudo e se for preciso volta aqui quantas vezes for necessário, porque a nossa conversa agora vai ficar mais interessante ainda. Olha, eu falava que a gente tem que se preocupar com a apresentação natural, organizada e lógica, né, sequencial das premissas. Mas é óbvio que eu preciso te dizer que as premissas elas precisam ser verdadeiras. Isso parece óbvio, mas é justamente aqui que está o pulo do gato, porque normalmente quando você tem um discurso convincente, todo mundo coloca a atenção na conclusão final. E aí passa batido pelas premissas, mas é justamente a análise das premissas que escancaram a validade ou não, né, da conclusão e, portanto, do argumento como um todo. Então no meu exemplo fica fácil de mostrar isso, mas você tem que lembrar que na vida real você não vai ouvir um discurso arrumadinho como esse. O que você vai ouvir é uma confusão de frases soltas ao vento, com conclusões que não tem nada a ver com as premissas, e aí você vai ter uma grande dificuldade de identificar os pontos argumentativos. Esse é o maior desafio dos debates reais, né? Mas enfim, digamos que você tenha diante de si um discurso bem arrumadinho feito por um bom orador. Então a sua atividade principal é identificar as suas premissas e checar a validade delas. Vamos lá no nosso exemplo. Premissa número 1. Deus pode criar tudo. Essa premissa é verdadeira? Claro que é, Deus pode criar tudo. Ele não só pode, como foi exatamente isso que ele fez. E a segunda premissa? Bem, se Deus pode criar tudo, ele pode criar uma pedra. Isso é verdade. Ele inclusive criou todas as pedras que existem. Então essa premissa também é verdadeira. Vamos para a minha terceira? Se Deus pode criar uma pedra, ele pode criar a pedra mais pesada do mundo. Essa premissa também é verdadeira. Ele pode criar a pedra mais pesada do mundo. E aí então eu lancei a minha quarta premissa. Se Deus pode criar a pedra mais pesada do mundo, então ele pode criar uma pedra que nem ele mesmo consegue levantar. Essa premissa aqui ela tá furada, ela não é verdadeira, ela é falsa. Claro, porque pode até parecer que faz sentido, mas ela é autoexcludente. A ideia de que Deus pode o que ele não pode é uma premissa simplesmente que não existe, é inválida. Eu não posso dizer, por exemplo, que o preto é branco. Então essa premissa ela não tem qualquer validade. E eu não posso aceitá-la como verdadeira, entendeu? Mas, se ela passar batido e eu aceitar ela como verdadeira, provavelmente eu vou ter que aceitar uma conclusão falsa lá na frente como uma conclusão verdadeira. Uma conclusão que foi montada, baseada numa premissa falsa. Se eu aceitar essa quarta premissa como verdadeira, eu não consigo escapar da conclusão falsa lá no final. Então eu vou ter que achar que Deus não pode tudo. Claro que essa conclusão é um problema, mas você precisa identificar que esse problema ele tá lá atrás, lá nas premissas do argumento. Pra falar a verdade, eu ia esperar vocês me dizerem se gostaram ou não desse assunto. Claro, eu continuo querendo saber, mas esse assunto tá tão bacana e tão importante que eu vou ter que alongar esse nosso papo. Ele precisa ir bem mais longe do que isso aqui. Vamos fazer o seguinte? Segura um pouquinho aí e aguenta até o próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixa por aqui ou me chama lá pelo Instagram. E se você está assistindo esse vídeo no futuro, só vai precisar clicar aqui nessa chamada para o próximo vídeo. Te vejo lá. Que Deus abençoe o seu dia.